lockdown e acabou. Volta às férias, eu comecei a perceber que as duas estavam bem mais próximas, sabe? Como se elas estivessem me excluindo, ou como se, sei lá, prendeu lá. Se alguém se afastou de você, não vai ser você que vai correr atrás dessa pessoa. Se afasta também, dá liberdade pra elas. Se elas querem conversar, tudo bem. E eu também não via maldade nas duas, tipo, só pensava, elas têm mais assunto que eu. Como eu vivo no mundo da dança, eu tinha outras amigas que eram da dança, então eu pensava, da mesma forma que eu tenho minhas amigas do balé, da dança, elas também podem ser mais amigas, né? Só que isso foi, sabe, tomando uma proporção tão grande que eu já tava estranhando, já tava começando a me incomodar, a me machucar. Porque aí, quando era preciso fazer algum trabalho, eu ficava sem dupla, então eu comecei a fazer amizade com novas pessoas na sala, ficar bem próxima de duas pessoas que são muito especiais pra mim, por terem me acolhido muito bem nessa fase. E quando era preciso fazer algum trabalho, vinha, fazia comigo, ficava comigo na sala de aula, sabe? E era muito bacana ver que eu não era tão louca assim, porque elas falavam, nossa, tá estranho, vocês brigaram? Porque elas estão bem mais próximas, né? E eu ficava, não, a gente não brigou. Só que aí começou a acontecer umas coisas muito estranhas. Eu chegar perto delas, ver que elas estavam dando muita risada e eu queria saber o que elas estavam falando, né? Eu chegar perto delas e elas mudarem de assunto, falar... E querendo ou não, quando a gente é muito próximo de uma pessoa e a gente sente que a gente tá sendo excluída, a gente fica muito chateado. Isso acontecia com tudo. Do que vocês estão rindo? Eu quero saber também, né? Tipo, que tão engraçado vocês estão falando que eu não sei, né? E elas, tipo, olhavam uma pra outra com cara de, tipo... Nada não, a gente só tá dando risada de um meme da rede do passarinho, sabe? Que a B1 me mostrou, não é nada demais. E tipo, eu virava as costas, porque eu via que elas viravam as costas, eu escutava elas dando risada e fazendo algum murmurinho, e eu sentia que aquilo não era coisa boa. Mas eu nunca tratei saber, porque até então, elas nunca me falaram que elas tinham uma rede lá no aplicativo do passarinho. Então não tinha nem como eu saber nem o username delas, então eu deixava quieto. Até que um dia, na aula de educação física, a B1, que era mais próxima a mim, deixou o celular dela comigo. E como eu tava com o celular dela, caiu uma notificação e eu vi o username dela. E não era o nome dela, o username dela era daquelas contas de fandom, sabe? Eu também não tratei procurar pra ver o que tinha lá, eu só decorei e segui minha vida. Só que aí, bem no meio de março, bem quando a pandemia tava estourando aqui no Brasil, aconteceu de mim ficar doente na sala e eu estava esperando minha mãe me buscar na escola, porque a gente não tinha autorização pra ir embora. E nisso, quando a gente tem febre, a gente fica com muito frio, então a gente quer blusa de todo mundo, a gente quer coberta, a gente quer ficar quentinho, por mais que seja errado. Super empáticos comigo, me deram blusa, buscavam água pra mim, estavam cuidando muito bem de mim. Isso foi, tipo, uma das últimas vezes que a gente teve aula. Depois disso, veio o lockdown e acabou. A pandemia que encerraram as aulas presenciais, só tinha aula EAD, eu nunca mais falei com essas duas meninas, a B1 e o B2, porque não tinha... Tudo bem, vida que segue, eu procurei mais... Gente, eu falo isso em todo vídeo que eu gravo me maquiando. Me deu uma curiosidade, assim, nossa, por que eu não vou procurar a rede da B1 lá no aplicativo do passarinho, só pra ver como é que tá? E aí, eu achei a rede dela lá no aplicativo do passarinho. E aí, o que eu vi lá, a partir disso, acabou pra mim, foi assim, o fim da picada, realmente. Mas agora eu só vou conseguir contar essa parte pra vocês na parte 2 desse vídeo, porque o tempo aqui já tá estourando. Parte 2, que assim, eu já imaginava, mas me chatearam tanto, aquilo me machucou tanto, que se não fosse minha mãe pra me consolar, eu não sei o que seria de mim. Rodei o ano inteiro lá no aplicativo dela, no perfil dela, e eu cheguei na onde eu sabia que eu tinha que chegar. Sim, elas estavam falando mal de mim. Gente, eram coisas terríveis, terríveis, coisas que eu nunca, nem se eu pudesse, eu iria imaginar que elas estavam falando isso de mim. Sabe, elas publicavam aquilo na sala de aula do meu lado, dando risada comigo muitas das vezes. Um dos exemplos de coisas que eu achei lá foi... Essa foi a pior pra mim, porque realmente foi o que me afetou. Eu tava doente. Lembra que eu comentei lá na parte 1 que eu fiquei doente na sala de aula? Olha o que elas falaram. Eu nem vou falar que eu fiquei doente. Na parte 1 eu comento isso, que eu fiquei doente na sala de aula, tive febre. E os meus outros... Acabou de ficar doente, tá com febre e tossindo muito. Não sei se eu fico feliz ou triste. Tomara que ela... Aí agora vocês pensam, né? Nossa, Carol, mas pelo amor de Deus, você foi lá e escorraçou elas, né? E não fiz nada. Quando o letivo acabar, no último dia de aula, eu falei que não vale a pena, não vale a pena. Começou, a pandemia já tava mais maleável, a galera já tava conseguindo sair. Aí um belo dia, eu tava no centro da minha antiga cidade e eu acabei encontrando com a B1, que era minha melhor amiga de então, não fazia nem ideia que eu sabia disso. Então, quando eu vi ela, eu vi. Só que ela veio me cumprimentar toda feliz e tipo, nossa, que falsidade. Vai falar mal de mim hoje na internet? Ah, ela vai.
E ela veio, me cumprimentou, eu fiquei sem graça porque ela tava com... Cumprimentei ela, a mãe dela, mas assim, sabe, bem distante mesmo. Fui pra casa, cheguei em casa, tava ela, a mãe dela e mais duas outras meninas que eu não conhecia. Eu fui olhar o perfil dela e adivinha? Elas estavam falando de mim lá. Foi literalmente o fim da picada, tanto que eu tive que chamar as duas e processei elas. Mas aí eu também vou ter que ter o dia que eu descobri que minhas melhores... Porque o que ela postou não me machucou. O problema foram os comentários. Ela postou a seguinte frase: encontrei a menina tóxica da minha sala. E por mais que ela tenha me feito muito mal, eu ainda sinto falta da nossa amizade. E aí, me surpreendeu que as amigas dela, incluindo a minha outra ex-melhor amiga, comentou foi que assim, começaram a comentar coisas terríveis. Ela indo abraçar a tóxica, me deu uma vontade tão grande de bater nela. Aí, mas por mais que ela tenha me feito mal, eu sinto muita falta da amizade dela. Assim, nossa, mas tem que bater nessas duas. E aí eu comecei a ler os comentários em tempo real. Uma comentava, a outra comentava, e eu tinha necessidade. Liguei pra B1, mandei mensagem. Ela visualizou a mensagem e não respondeu e não atendia o telefone. E aí eu sabia que ela tava em desespero, porque a mãe dela é muito rígida. Eu falei pra minha mãe, nossa, certeza que ela tá com muito medo da mãe dela. Mandei tudo o que eu sabia, mano, falando que eu não tava entendendo por que elas criaram aquele ódio por mim. Resumidamente, eu abri o jogo pra B1 e contei tudo que eu sabia desde o começo do ano e que eu não tinha procurado mandar nada pra elas, porque eu não queria terminar com a amizade que já tinha acabado, eu não queria arrumar confusão. Mas como ela veio me cumprimentar, ela veio me abraçar toda feliz, e foi ela que foi lá falar de mim, eu tinha que eu tinha que me posicionar. Demorou horrores pra me responder. Quando ela respondeu com um textinho super curto, bem resumidamente me pedindo desculpas, falando que não era a intenção. E eu tenho certeza que o dela trancou, né? Tinha certeza, porque até então, até minha mãe tava ligando pra ela, porque... Cara, minha mãe gostava muito dela e da família dela, muito, tipo, absurdos. Mas aí, tudo bem, né? Terminei minha conversa com a B1, fui mandar mensagem pra B2, porque lógico que eu não ia deixar ela de fora. Se eu disse pra B2, ela já veio com um texto horroroso que praticamente estava pronto, eu tenho certeza, me acusando de tantas coisas que se eu colocasse o texto aqui, ia ter que rolar a tela umas 3 vezes. E só pra avisar que tudo que eu mandei pra elas, eu tava digitando, chorando aos prantos com a minha mãe do meu lado. Me bloqueou em todas as redes sociais. Enquanto isso, a B2 também tava me bloqueando de todas as redes sociais. Eu acho que as duas devem ter combinado de me bloquear. No final das contas, eu resolvi que não ia fazer nada, não ia fazer boletim, nem processar as duas por isso. Porque só de saber que eu não ia ter mais elas na minha vida, já me aliviava, sabe? E foi isso, eu mandei mensagem pros meus outros amigos perguntando se eu era aquilo que elas tinham falado, porque eu fiquei muito chateada. E os meus amigos, logicamente, ficaram muito irritados e muito chateados com tudo que eles tiveram que ler a meu respeito, porque eles me conheciam, eles sabiam que eu não era assim, sabiam que era totalmente o oposto, porque eles conviviam na sala de aula comigo, eles viam meus